Olá pessoal, aqui é o professor Tiago, mais uma vez para a gente falar um pouco sobre programação orientada a objetos. Esse vídeo faz parte das aulas emergenciais remotas que estão sendo realizadas na universidade no curso de Sistemas de Informação. Nesse vídeo, nós vamos comentar um pouco sobre programação orientada a objetos. A linguagem que nós estamos trabalhando é a linguagem Python 3. Na nossa última aula, só lembrando, eu comentei com vocês sobre uma linguagem compilada, uma linguagem interpretada, falei a respeito das atividades, comentamos sobre linguagens de baixo nível e de alto nível, tá certo? Falei sobre colocar os vídeos no YouTube e também nós comentamos sobre a linguagem Python 2 e a diferença para o Python 3. Fizemos alguns comentários sobre Shell. Eu comentei que uma empresa em que eu trabalhei, os analistas, eles migraram, toda a estrutura feita na produção do Bash, que é o Burn Again Shell, do Unix, do Linux, do HPUX, migraram para a linguagem Python, e deu muito certo. Bom, o que eu quero comentar com vocês agora é que lá dentro do nosso Teams nós já temos as atividades 1, 2 e 3. A lista 1 de atividade, eu já mudei essa lista 1 para ser entregue até hoje, segunda-feira, porque estava a data para sábado. As demais vão permanecer as mesmas datas. Só essa primeira atividade que eu fiz isso. Apenas lembrando que se você quiser acessar meu site baciote.com, eu sempre posto vídeos, alguns artigos, muita coisa lá. E o meu livro, primeiro livro não acadêmico, Consistência, ele está disponível gratuitamente para download, só você entrar aqui, clicar. É um livro que foi feito para alunos de sistemas de informação no início, então são muitos textos voltados para se tornar um profissional melhor, uma pessoa melhor. Acho que vocês vão gostar desse livro, tem muita coisa aqui, técnica também, e está gratuito, tá bom? Agora que eu já fiz a propaganda, porque você tem que fazer propaganda, vamos trabalhar um pouco. Olha só, pessoal, o que eu preparei hoje para vocês? Vamos conversar um pouco sobre programação orientada a objetos 2. Acredito que todos vocês já tenham uma base sólida sobre programação orientada a objetos. Até o momento, a lista de exercícios que vocês fizeram foi uma lista que nós não trabalhamos a POO, mas trabalharemos isso a partir das próximas listas de atividades extras que eu vou passar e comentar com vocês. Mas antes da gente dar início, eu quero conversar um pouco sobre programação orientada a objetos, tá? Eu comecei a programar, há muito tempo atrás, na verdade eu comecei com Basic, antigão, tá? Depois eu passei por algumas linguagens e uma das que eu comecei a programar, inclusive profissionalmente, foi a linguagem Clipper. A linguagem Clipper Summer 87 é uma linguagem que ficou muito famosa na época, na década de 90. Eu fiz um curso de Clipper acho que em 94, mais ou menos. E depois, logo surgiu o Clipper 5, que ele já vinha com um conceito de programação orientada a objetos, que é um paradigma de desenvolvimento de software, da mesma forma que a programação estruturada é também um paradigma de desenvolvimento de software, tá? Beleza. Se você procurar no dicionário, tá? Eu peguei aqui no distil.com.br o significado de paradigma. Exemplo ou padrão a ser seguido. Modelo, paradigma político, por exemplo. Padrão já estabelecido, norma, paradigma de mercado. Linguística, conjunto dos termos, etc. A palavra paradigma deriva do grego paradeigma, atos, com o sentido de modelo e exemplo. E é legal a etimologia da palavra, a origem da palavra, modelo e exemplo. Então, o
paradigma, quando aplicado a desenvolvimento de software, vai ser uma forma de trabalhar, uma estrutura de trabalhar. Digamos que esses paradigmas seriam as boas práticas para você desenvolver, o modelo para você desenvolver. Você pode desenvolver utilizando o modelo estruturado, tá? Ou você pode desenvolver usando uma linguagem funcional, ou você pode desenvolver usando a abordagem de programação orientada a objetos. A programação orientada a objetos, ela faz parte das linguagens modernas. Embora cada linguagem faça a aplicação com a sua sintaxe, com talvez alguma particularidade, o conceito fundamental ele é o mesmo. Tá? Ele é o conceito do uso de classes, objetos, instâncias, atributos, métodos, etc. E eu gosto muito sempre, em qualquer disciplina que eu trabalho, em qualquer coisa que eu estou me dedicando a estudar, eu acho muito importante você sempre trabalhar com essência. Você sempre trabalhar com o fundamento, você trabalhar com a base. Porque a partir do momento que você constrói uma base sólida, você consegue desenvolver com mais propriedade. Ao invés de você ler um livro de filosofia de alguém que está interpretando lá a República de Platão, você vai lá na fonte, você vai na base, você vai ler Platão na origem, né? Durante o meu mestrado, eu tive um professor, eu gostava muito das aulas dele, e ele era um professor que a tese dele de doutorado era sobre Vygotsky, tá? O meu mestrado foi na área de educação e eu trabalhei tecnologia, então eu trabalhei a gamification, que é o uso de estratégias de programação no ensino. Tanto é que eu fiz um experimento didático-pedagógico com os alunos dos sistemas. Mas só estou ilustrando que esse meu professor ele falava o seguinte: você não vai ler um livro de alguém interpretando o que o Vygotsky, que é um pensador da área, né, disse. Não, você vai lá na fonte, na origem. Tanto é que ele estudou russo para ler os originais em russo desse pensador russo. Porque, segundo ele, você vai na fonte, você pega a base, você pega o fundamento. Isso é legal, né? Porque a partir do momento que uma pessoa interpreta, a interpretação de alguém, ela não consegue ficar objetiva, né? Somente naquilo que era para ser dito pelo autor original. Todos nós temos uma subjetividade, uma forma de enxergar o mundo. Então, quando você faz uma interpretação, a minha interpretação de um texto talvez não seja na mesma medida da sua. E é interessante a gente trazer esse pensamento para nós que estamos aqui na área de programação, de exatas, porque é um desafio, né? Você discutir com uma pessoa da área de humanas ou da área de ciências sociais aplicadas, ou conversar com a mesma pessoa da área de exatas, o pensamento, a forma mental de você chegar à solução não é a mesma. Então é um exercício legal, tá? Bom, então continuando, eu só quero dizer isso, que quando a gente trata a programação orientada a objeto como essa base, esse fundamento, você vai aplicar isso no seu Java, no seu .NET, no Python, no PHP, em qualquer linguagem de programação moderna, você pode trabalhar com programação orientada a objeto. Para facilitar, hoje nós temos na internet muito material que trabalha na licença Creative Commons 3.0. Inclusive os textos que eu publico também, boa parte eu coloco nessa licença Creative Commons, que permite que qualquer outra pessoa faça uso do seu trabalho. Tá? E é claro, dentro também da academia, você, para fazer ciência, para escrever um texto, uma tese, etc., você tem que se debruçar também sobre o que outras pessoas, outros pensadores também falaram. Talvez a dificuldade maior aí de um aluno de TCC seja isso, né? Porque você precisa se apoiar em outras pessoas que já estudaram e se debruçaram sobre aquele assunto. Só estou conversando com vocês
para comentar que eu aproveitei algum material aqui da Júlia Riza. Ela fez um slide simples, 4, 5 slides que eu achei legal sobre programação orientada a objetos, que eu quero comentar com vocês. Então a programação estruturada é aquela que você tem um código e procedimentos. Então você pode criar procedures ou functions, né, funções, procedimentos ali dentro da programação estruturada. E é claro, você pode dividir isso em vários arquivos, no mesmo arquivo, etc. Uma curiosidade, que na época do BASIC existia um desafio. Eram aquelas pessoas capazes de montar um programa usando apenas uma linha. Então os programas eram chamados de one-liners ou então two-liners. Imagina você colocar toda a lógica de programação ali em uma única linha de programação. Mas é claro, isso aqui é só uma curiosidade do ponto de vista prático de manutenção do código. Óbvio que isso não tem sentido algum, mas era a espécie de desafio que as pessoas se colocavam para fazer. Então, no caso da programação, né, toda a arquitetura do seu software tem que ser estruturada seguindo aí um paradigma, né, seja a estruturada propriamente dita ou a orientação a objeto, e o mais importante, tem que ser organizado. Nós sempre comentamos que quando você programa, você tem que programar pensando no que outra pessoa vai ler, vai dar manutenção no seu código. Então, quando você programa e coloca comentário, talvez aquele comentário seja óbvio para você, para outra pessoa não. Óbvio para você hoje, daqui a um ano, se você ler seu código, você vai gastar mais tempo. E lembrando que a programação, é claro, que ela é uma arte, né, a ser desenvolvida, é um papel que você desempenha e você tende a melhorar com o tempo, mas ao mesmo tempo nós estamos falando de algo comercial. Então, se você é um programador capaz de desenvolver um código limpo, enxuto, clean, que vai demandar menos tempo e menos conhecimento técnico para o seu colega daqui 2 anos da manutenção, isso vale mais. Existe até um livro chamado Code Clean, me fugiu o nome do autor, tá? Depois eu vou até comentar sobre esse livro, Code Clean, que ele trata justamente essa questão do código, né? Muito se fala também, uma palestra que eu assisti, que o autor falava, o apresentador falava sobre a estética do código, né? O que é a estética, a ordem, né? A beleza do código ali. E o fato de você trabalhar um código clean, minimalista, com toda uma estrutura bem definida, facilita a sua vida, manutenção, progressão, né? Melhorias no código. Então, programar não é só você sentar e rabiscar código, fazer um espaguete. Não. Você tem que ter toda uma lógica, um sentido, tá? Então, para quem é organizado, a programação é uma delícia nesse sentido, que você organiza, você tem bibliotecas, isso vai progredindo. Hoje eu tenho que resolver um problema, eu resolvo o problema e depois gero uma biblioteca contendo objetos, focando no reuso no futuro. Então é legal isso daí, tá? E o mais importante, o que hoje todo mundo faz não é guardar para si, e sim compartilhar. Lembrando que eu já comentei com vocês, o GitHub é hoje o seu currículo. O GitHub é onde você tem que colocar o que você desenvolveu, o que você ajudou, o que você trabalhou, tá? Colaboração, esse é o foco. Mas então, quando se fala em orientação a objetos, a orientação a objetos ela é uma abstração, é uma emulação, tá? É você trazer aí um conhecimento como se fosse do mundo real para a programação, para o virtual. Então, quando eu falo em classe, essa classe é um protótipo, é um desenho de como o objeto vai existir.
A classe é a forma. O objeto ele existe com base na forma. Então, se eu tenho aqui uma classe chamada bicycle, class bicycle, eu tenho aqui brakes, é um atributo. Cadence é outro atributo. Gear é outro atributo. Color é outro atributo. Então aqui eu tenho os pedais, eu tenho a corrente, eu tenho as rodas. Além disso, além desses atributos, eu tenho também o quê? Eu tenho os comportamentos. Essa bicicleta, ela tem que mudar a marcha, não é isso? Ela tem que mudar, ela tem que ter a possibilidade de mudar a cor, a velocidade, são comportamentos. Então, enquanto aqui eu tenho atributos, aqui eu tenho métodos para alterar esses atributos. Nós vamos falar mais sobre isso daqui. Por exemplo, aqui eu tenho uma class chamada veículo, class veículo. Eu tenho aqui um primeiro método, o método init, que é o método construtor da classe, que toda classe tem um método construtor, que quando é instanciado um objeto, esse método é executado. Então eu tenho aqui, toda vez que eu criar um novo veículo, ele vai chegar na cor preta, velocidade 0 e número de rodas 0. Aumentar velocidade, isso aqui é uma função? Sim, dentro de uma classe se torna um método. O método aumentar velocidade, ele vai receber por padrão um parâmetro chamado velocidade. Eu estou usando self porque eu vou atuar em cima da instância da classe, daquele objeto, e não da classe em si. Velocidade será a velocidade mais o que eu fornecer. Lembrando que a velocidade inicial é 0. Então, se eu instanciar e depois chamar veículo, ponto, aumentar velocidade 10, eu vou estar passando aqui a velocidade para 10. Se eu colocar 10 de novo, vou estar passando para 20, porque eu não estou setando essa velocidade, ajustando essa velocidade, e sim eu estou somando. E ele já dá um print mostrando a velocidade que está sendo rodado naquele momento. Parar, jogar a velocidade para 0 e mostra uma mensagem de parado. E se eu chamar o buzinar, ele vai imprimir bip, bip, bip. Tá? Então lembrando que esse aqui é um método que não recebe parâmetro, esse é um método que não recebe parâmetro, e esse é um método que tem um parâmetro, velocidade. Beleza? Eu também trabalho o conceito de herança. Herança, ainda voltando aí para essa organização do seu código, eu tenho uma classe principal, tá? E dessa classe eu posso herdar outras classes. Por exemplo, eu tenho uma classe chamada animal. Tem cérebro? True. Pernas? 0. Mas peraí, por que animal tem 0 pernas? Porque desse objeto animal, tá, dessa classe, eu vou criar aqui o human e o pet. Então o human é uma outra classe que eu vou herdar, tá, isso daqui, só que ele vai ter 2 pernas. E o pet vai ter 4 pernas. Então aqui eu tenho. Do pet eu vou herdar o cachorro e eu vou herdar o gato, certo? Bom, o que mais que eu tenho aqui? Um exemplo. Classe bicicleta, veículo. Veículo inicial, 2 rodas. Buzinar, trim, trim. Então aqui, a classe agora se chama bicicleta, que ela herdou daquela primeira classe chamada veículo. Veículo é macro. Eu tenho então aqui uma subclasse chamada bicicleta, certo? O veículo, ele vai buzinar como bibi. O que eu fiz? Eu reescrevi, tá? Então a classe bicicleta, ela herda todos os métodos, todos os atributos, tudo da classe super, da classe pai. Só que eu posso reescrever um método. Então a bicicleta, de forma polimórfica, ela modificou o comportamento da classe, porque agora eu tenho aqui uma buzina diferente. Lá era bibi, aqui é trim, trim. Chica igual a bicicleta, rosinha igual a bicicleta. Chica.cor igual a amarelo. Nossa, professor, mas bicicleta não possui um atributo cor. Tudo bem, só que veículo possui o atributo cor.
Então, se bicicleta eu herdei de veículo, inherites lá do que você usa no .NET, ela vai puxar também esse atributo e esses métodos, tá? Bom, eu peguei também aqui alguns slides do professor Diego, que é um material muito interessante, professor Diego. Ele já me ajudou também no passado, a gente já trocou alguns e-mails a respeito do ensino, do desenvolvimento com a linguagem Python. Então, assim, vou passar rapidamente, é coisa que vocês já sabem, eu só estou reforçando esse conhecimento. O Python, trabalhando a orientação a objeto, então, ela tem aumento de produtividade, reuso de código, redução das linhas de código programadas, separação de responsabilidades, porque eu posso deixar cada programador da equipe cuidando de um pedaço, chamemos assim, do problema. Componentização, flexibilidade e facilidade na manutenção. Então, a orientação a objetos ele é um paradigma para o desenvolvimento de software que baseia-se na utilização de componentes individuais, objetos que colaboram para construir sistemas mais complexos. Pega um problema grande e quebra em problemas menores. Por exemplo, eu tenho aqui a estrutura fundamental, que é a classe, e a classe deriva o objeto. Aquele exemplo da bicicleta é um exemplo de uma classe bicicleta que dela derivou um objeto. Então, uma classe pode ter N objetos, uma bicicleta amarela, uma azul, etc. A estrutura é classe, nome da classe, atributos, método construtor, que é o init, e os demais métodos. Uma instância é um objeto criado com base numa classe. A classe é a estrutura e a instância é um objeto criado que vai ter um ciclo de vida. Criado, é manipulado, porque eu trabalho com ele, né, altero os atributos, utilizo os métodos, né, modifico o seu comportamento e no final ela é destruída. Por exemplo, conta é igual a conta. Então essa variável conta possui aqui um objeto do tipo conta, da classe conta. Conta.número é igual a 1, conta.saldo menos 10. Ele vai diminuir o saldo. Tinha R$100, eu tirei 10, veio para 90. E depois eu dou o print. O método construtor determina as ações que devem ser executadas quando a classe é criada. Nós demos o exemplo lá em cima na bicicleta. Por exemplo, aqui agora é legal. Olha, eu já estou começando a criar um objeto. Digamos aqui que esse objeto vai conter um cadastro de contas. Class conta. Def init self número. Por que esse número? Porque quando eu criar uma classe, eu já posso passar o número daquela conta. Imagina um banco que eu tenho contas bancárias de vários clientes. Eu vou criar um objeto de uma classe já falando que vai ser a conta do número 50. E o saldo? O saldo eu posso receber? Não, o saldo eu não posso receber. A classe é criada, o saldo vai ser sempre 0. Então se eu executar esse código, essa conta vai sair, ela vai ser criada com o número 1 e saldo 0. Por quê? Porque eu não estou iniciando esse saldo no construtor. Legal. Métodos representam os comportamentos de uma classe, permitem que acessemos os atributos, tanto para recuperar valores ou alterar. Retorna valor, possui ou não parâmetros. Os métodos, eles são as funções dentro da sua classe. Elas podem alterar alguns atributos, valores, né, que estão embutidos naquelas variáveis dentro da classe, que são os atributos, e podem ter algum comportamento. Então eu vou definir essa classe usando o def. Aqui eu já tenho um detalhe um pouco maior. Eu tenho a minha classe, que além do método construtor, ela também tem saldo,
para consultar o saldo, eu retorno o valor do saldo. Eu tenho creditar, que ela recebe um valor e acrescenta, e eu tenho debitar, que ela recebe um valor e diminui. E eu tenho um transferir, aonde ele vai tirar um valor da conta e adicionar em outra conta. Aqui eu tenho aqui, ó, conta 1 é conta 1, conta 1 creditar, coloco R$10, conta 2 é conta 2, conta 2 creditar R$5. Então se eu mandar consultar o saldo, vai mostrar 10, vai mostrar 5. Depois eu mando transferir para a conta 2 R$5. E se eu mostrar o saldo, ele vai ter debitado da primeira conta e creditado na segunda. Isso aqui é só um exemplo, tá? Vamos lá. Aqui. Aqui eu estou tratando também sobre a questão do encapsulamento. Né? O que é o encapsulamento? Separar os aspectos externos de um objeto dos detalhes de implementação. E evitar que alguns atributos internos dessa classe sejam acessados. Imagina quando você constrói uma classe, você tem que usar a questão da abstração. Por quê? O programador que vai usar essa classe, teoricamente, ele não precisa saber como que ela funciona ali dentro. Não tem que ter acesso a tudo. Ele vai ter acesso a uma determinada interface. Ele vai ter acesso a alguns métodos que você permite. Então, olha só. Com isso eu consigo proteger. Toda vez que eu começo um método com underline ou sublinhado, é um método ou atributo, né, privado. Então, olha só, vamos dar um exemplo. Eu estou dizendo que quando eu criar, o número e o saldo é privado. Se eu coloco privado e tentar acessar externamente direto aquele atributo, eu não consigo. Porque eu só posso acessar aquele atributo através de um método. Método consultar, método creditar, método debitar. Tá? Assim eu protejo dessa forma, esse encapsulamento, estou dizendo, aqueles valores, aquelas variáveis ali vão funcionar ali dentro só. Ficarão de forma protegida, certo? E para acessá-las, eu dependo de métodos. A herança, eu já comentei, eu vou passar rapidamente, é uma abstração. Eu posso agrupar essas classes em hierarquias e cada classe herda as características das classes anteriores. A linguagem Python, ela permite inclusive herança múltipla. Eu posso herdar métodos de uma ou mais classes. Eu posso, dessa forma, a característica é a generalização. Eu tenho uma classe mais geral e eu vou segmentando, afunilando para classes inferiores. É óbvio que o número de classes, a hierarquia e a arquitetura serão definidas de acordo com a sua necessidade. Eu não preciso criar uma hierarquia de 5 classes diferentes para microgerenciar um determinado atributo. Não. Fica de acordo com a subjetividade do programador e do arquiteto de software, tá bom? Tem que tomar cuidado. Você não é obrigado a usar todos os recursos disponíveis. Você é obrigado a usar aqueles que vão trazer mais eficiência, vão prover uma manutenção mais fácil e um reuso mais fácil de código. Claro? A classe poupança, eu tenho aqui um exemplo também de classe poupança, onde eu tenho consultar rendimento e gerar rendimento. Bom, pessoal, eu passei aqui rapidamente para vocês só uma visão de orientação a objetos, tá? O que vai ficar agora um desafio? Esse desafio é uma atividade extra. Isso. Essa atividade extra não é uma lista, mas é um preparatório para a próxima lista, certo? Usando o conceito de classes ou melhor, o conceito de PO, desenvolver dentro do Python uma classe chamada conta que deverá conter os atributos
saldo, tipo da conta, poupança ou conta corrente, tá? É uma string. Saldo, tipo da conta e os seguintes métodos. Creditar, debitar, exibir saldo, exibir tipo da conta, transformar, vamos pensar aqui, mudar para poupança, mudar para conta corrente. Então aqui eu tenho a outra coisa. Ao ser instanciada, deverá ter o seu saldo zerado. E toda nova conta criada automaticamente será corrente será conta corrente, tá bom. Então olha só, você vai criar uma classe chamada conta e ela vai ter um construtor onde vai ter o tipo da conta e o saldo. O saldo sempre vai ser zerado e o tipo da conta sempre vai ser conta corrente quando ela for instanciada. Depois você vai desenvolver os seguintes métodos: creditar para aumentar, debitar para diminuir, exibir saldo para mostrar o saldo, exibir tipo da conta para mostrar se ela é corrente ou poupança. Mudar para poupança, ele pega aquela conta e muda para conta poupança. Mudar para conta corrente, pega aquela conta e muda o tipo dela para conta corrente. Outra coisa, mais um método aqui legal para vocês criarem, ó. Render. O método render, ele recebe um percentual de juros e aplica no saldo. 1%, 0,5%, etc. Beleza? Deixa eu ver o que mais, mudar, tal. Bom, só isso aqui. Ao ser instanciado, deverá ter o seu saldo zerado. Toda nova conta criada automaticamente será uma conta corrente. Esse é o exercício que vocês vão fazer sobre orientação a objeto. É só uma brincadeira, porque a nossa próxima lista ela vai ter bem mais coisas sobre isso daqui, tá? Pessoal, o objetivo dessa aula era relembrar com vocês e conversar um pouco sobre orientação a objetos, sobre como isso funciona aqui dentro da linguagem Python, que é a linguagem que nós utilizamos para trabalhar. Então, lembrando que nós conversamos sobre alguns conceitos, falamos sobre herança, falamos sobre polimorfismo, falamos sobre a abstração, que é a criação de classes, falamos sobre métodos, falamos sobre atributos, falamos sobre objetos, né? Os objetos são instanciados a partir da classe. A herança, que é o uso de atributos e métodos e funcionamento de uma classe pai, de uma classe super. Falamos também sobre o encapsulamento, que é a capacidade que você tem de proteger o conteúdo da sua classe, permitindo o acesso somente a uma determinada interface, tá certo? Como é que você faz isso? Você cria métodos ou atributos iniciados por sublinhado, o underline. Dessa forma, esses métodos não serão acessados de fora. Até nesse nosso exercício aqui, eu até quero que esses dois atributos sejam privados. Aqui, ó. Os dois atributos deverão ser privados, certo? Bacaninha, bem simples, mas a gente já passa todos esses conceitos numa atividade. E claro, você cria essa classe e testa ela. Então você vai abrir lá o Replit, fazer a classe, depois você vai testar, colocar os comentários, do jeito que você achar melhor. É para me entregar? Não, mas eu vou comentar depois isso aqui, tá? Eu vou corrigir. Tá bom? É isso aí. Nós continuaremos a nossa discussão sobre orientação a objetos na nossa próxima aula. Espero que você tenha gostado.
Vamos continuar. Até já.